Por que eu disse que ia falar nem que fosse só um pouquinho? Porque realmente eu tive uma atividade ontem à noite e não vi a sessão da Câmara na hora do momento que estava sendo apreciado aquele projeto do Poder Executivo que quer anunciar aqui na rádio e que ia, de contraprestação, pagar a rádio em forma de incentivo da contraprestação do serviço, R$ 3.500, e que a rádio ia fazer uma ação social direcionada aqui para o bairro. A votação, pela informação que a gente tem aqui, é de que os que puderam votar, votaram todos contra, muito provavelmente acompanhando um parecer da comissão, formada pelo vereador Matheus, pela vereadora Dilma e pelo vereador Júnior, que apresentaram um parecer contrário ao projeto da Prefeitura. O vereador presidente não vota e o vereador Samuel foi o único que se absteve. O restante acompanhou o voto da relatoria. Agora, como eu não vi as justificativas, por isso que eu disse que não ia falar muito, porque eu quero ouvir. O Beto já está separando ali direitinho os áudios para me passar, que às vezes eu saio de casa e deixo gravando, mas não sabia de que ia demorar um pouquinho mais, pensei que ia ser mais rápido e acabei não gravando. E eu vou ouvir com calma para saber o que foi a justificativa, porque eu disse que dos projetos que foram levados pelo Executivo para a Câmara, poucos foram bem formulados quanto aquele ali. Pelo que deu a entender, falta muita informação. Inclusive, a rádio ontem recebeu do vereador Marco Graça, através de requerimento, pedindo aqui uma documentação da rádio. Que Beto, quando foi levar, esqueceu de levar o ofício e também não dava tempo da comissão ter passado o olho, até porque não foi a comissão que pediu. Marco Graça não faz parte da comissão de Constituição e Justiça. Então foi Marco quem pegou esse requerimento e pediu. Eu tenho certeza, se tivessem lido, porque os projetos da prefeitura também, que chegam lá, eles chegam com algumas situações extremamente complexas, com 4, 5, 6 artigos, que não leva a grande quantidade de informação também que a Câmara deveria ter para poder se posicionar melhor. Então pode ser que isso deixou, de alguma forma, margem para os vereadores acharem de que não estava compatível ali com aquele, com as intenções, né, que não estava casando. Eu pego aqui, nesse instante aqui, o Estatuto da Rádio, e tudo o que precisa, inclusive dizendo de que os objetivos é afirmar convênio com essas entidades, inclusive com a Prefeitura e tantas outras. E o trabalho que a gente queria fazer está contemplado nesse Estatuto, e que a Prefeitura tem esse Estatuto, não tem, Beto? Pediu toda essa documentação que Beto enviou para a Prefeitura e não mandou no bojo do projeto a informação necessária também para a apreciação do vereador. E principalmente a comissão não teve o interesse de pedir à rádio mais informações, como fez o vereador Marco Graça. Enfim, eu vou ouvir, eu vou continuar mantendo o meu posicionamento de que não há nada que impeça a celebração do convênio da forma como foi proposta, apenas cabendo mais informação para os vereadores se certificar. Mas ainda fica aqui vários sentimentos. Primeiro, foi negado porque antes de qualquer posicionamento nosso aqui, e eu me responsabilizo aqui pelo que eu disse, mas eu vou ouvir os vereadores, antes de a gente dar aqui qualquer posicionamento, já tinha vereador conversando com o Beto, dizendo que as outras associações iriam achar ruim, porque a prefeitura não manda nenhum recurso para outra associação. Pensando que era para pegar dinheiro, que a prefeitura estava dando dinheiro para se contratar alguém para limpar a rua. E ficou bem claro que
o convênio é para a rádio abrir o espaço que a prefeitura precisa para a divulgação de suas ações. Essa outra ação social fica a critério da rádio, porque o seu estatuto autoriza que a rádio faça essa intervenção. Então misturaram nesse sentido. Aí depois vem eu aqui e falo um monte de coisa, contrariando os vereadores, inclusive a falta de percepção das coisas em relação a esse sentido, e aí acharam ruim, e também teve voto de cunho particular, apenas para retaliar, porque eu chego aqui e mostro as coisas como elas são. Aí faz, como lá no finalzinho, parece que foi o vereador Matheus que disse, é porque a rádio também tem que divulgar o que a gente faz. Cada vereador, senhoras e senhores, tem direito a um assessor. Cada vereador tem direito a um assessor que a Câmara libera. Então, vereadores, quando for escolher os seus assessores, escolha alguém para lhe auxiliar, para tratar da divulgação das suas ações. Eu não sou assessor de nenhum de vocês. A gente traz aqui o jornalismo, cobre a sessão da Câmara, traz para discussão, concorda e discorda com vocês, que eu acho que não tem nenhum problema nisso. Mas vocês é quem tem que produzir o seu material. Eu já estou dando aqui visibilidade até demais de vocês. Só o fato de trazer e debater alguns assuntos que saem na sessão à noite que a rádio transmite. Então o que tem que fazer? Acertem com os seus assessores, que cada um tem direito a um assessor. Paga um salário mínimo aí ou mais a cada um assessor. A não ser que os seus assessores recebem sem fazer nada para os senhores, que aí é problema dos senhores. Se estão contratando alguém para fazer algum trabalho e não se servem desse trabalho. Ou cada um, que tem boca, todos, viva ligando aqui para a rádio para falar o que quiser dos seus mandatos. Eu não tenho obrigação de falar atuação de vereador nenhum aqui. E da minha parte, em relação a isso, eu vou ouvir direitinho. Qualquer coisa, na segunda-feira eu trago aqui para fazer algum comentário mais de perto. Mas já digo, não entenderam o projeto. Inclusive quem já se posicionou antes, não chegou nem a nem ler ou não entendeu. Fica querendo atribuir a desconfiança, como disse Sebastião aí, onde seria empregado esse recurso, e depois de forma mais direta, porque a gente de vez em quando fala aqui algumas coisas que vocês não gostam. Fique à vontade. Da minha parte, eu só digo o seguinte: a Câmara vai ter de mim a mesma atenção que ela der à rádio. Se a Câmara não está dando a atenção à rádio, de mim ela não vai ter atenção nenhuma, não. Tá aí, Bastião, ouvi o debate sobre a educação, ouvi o que um disse, ouvi sobre o que o outro disse, você falou aí, falou realmente o que passou lá na sessão, eu também ouvi. Trouxe não. Eu vou dar atenção a quem não está dando atenção à rádio. De forma alguma. A Câmara não vai ter a minha atenção. Nem para falar bem, nem para falar mal. Já tem aqui da rádio o espaço para fazer a cobertura da sessão. Bom, o pessoal ouve lá na sessão. Nós temos aqui o nosso público, a nossa audiência. Trazer repercussão da sessão da Câmara, perdi totalmente o interesse. E se manter uma posição contrária a isso, é só se for para o bem das pessoas, que podem acabar ficando desinformadas de algumas situações. Porque sei que é uma grande pauta que se sai da Câmara Municipal. E não queria de forma alguma prejudicar o meu ouvinte de ficar sabendo das coisas que acontecem lá na Câmara. Mas também sei muito bem a forma de fazer, sem dar o devido destaque a quem quer que seja lá dentro da casa. A gente tem habilidade para essas coisas. Recentemente um vereador pequeno ligou aí, estava com chocolate. Estou aqui com o pequeno, eu digo, peraí, deixa eu aqui pegar o parecer
da direção da rádio, para ver como é que a gente vai se comportar com o vereador. Todo projeto que é votado na Câmara, se o vereador concorda ou não concorda, pode emitir o seu parecer também para o Poder Executivo, sugerindo de que modifique. Pode sugerir emenda nos projetos. Por que não fizeram? Por que reprovaram logo assim de primeira? Poderia a própria comissão pedir mais informação no que tinha dúvida, apresentar para uma discussão maior. Não fizeram porque não quiseram. Para mim, Beto tem um coração melhor do que o meu, viu? O Beto eu não estaria nem esquentando aqui. Como não estou esquentado? Mas para o Beto, era para mim não falar nada. Mas eu pedi a ele, eu disse, Beto, deixa eu falar só um pouquinho. Ele disse, vá, fale um pouquinho, a gente vai ouvir depois, eu falo mais, se for preciso. Mas para o Beto não era nem para eu estar falando isso, que ele disse que não está nem se importando com isso mais. E a gente vai mostrar ao povo de Propriá que a gente não está se importando com vocês, nesse sentido, e que o projeto que Beto quer desenvolver, a gente vai desenvolver com a parceria do povo do mesmo jeito, com aval de Câmara ou sem aval de Câmara. Então fiquem à vontade. Não tem da nossa parte aqui perseguição. Agora também não sou obrigado a dar importância ao que vem lá da Câmara, se considero de que a Câmara não apreciou esse particular da rádio com a devida isenção, imparcialidade, sem querer retaliar. Ponto. Vou ouvir, se achar necessário eu falo mais. Mas já defini. É a posição minha aqui no programa. A rádio, a programação dela como toda, cabe a Beto, a direção da rádio, fazer isso. Não peço a nossos colegas para fazer o mesmo, nem pensar igual a mim. Quem define aqui o direcionamento das ações aqui, dos programas da rádio, é Beto Sato, não sou eu não. Mas como ele me dá uma certa liberdade aqui no meu programa, não vai haver da minha parte, vou ouvir direitinho, só se eu achar que eu estarei prejudicando e privando a população de informação. Se eu chegar a esse consenso de que eu vou deixar de estar informando ao povo o que acontece na Câmara e que vai ser prejudicial, eu mudo a minha posição tranquilamente. Mas se eu conseguir trazer as informações e não deixar o povo desassistido delas, a Câmara de Propriá não vai ter a minha atenção. Eu vou ouvir de um ouvido e vai passar pelo outro. Não vou trazer aqui para o meu programa para repercutir. Essa vai ser a minha postura em relação a isso. No mais, fiquem à vontade. E vida que segue, tranquilamente. Mas o projeto que Beto vai implementar aqui nessa cidade, que vai começar pelo bairro Fernandes, a gente faz sem a Câmara, mas vamos fazer com o povo.